Graças a Deus, irmãos, com muita alegria retornamos aos nossos minutos de meditação. Eu fiquei devendo aos irmãos a continuação sobre o livro dos 7 selos, de que fala Apocalipse, capítulos 5 e 6. E hoje estou voltando, com o nosso tema. Hoje é sobre Jesus apresentado como o leão da tribo de Judá. Os irmãos poderão estar perguntando, mas quando é que o pastor vai falar sobre os 7 selos? É porque existe uma preparação, você precisa entender direitinho como chegamos aos 7 selos e qual a sua finalidade, como eles são abertos, tudo que a Bíblia fala. Estou falando sem nenhuma deturpação, sem nenhuma distorção, e peço a você que confira isso em sua Bíblia. Hoje o nosso assunto é sobre Jesus como o leão da tribo de Judá. Está escrito assim, exatamente na palavra de Deus. Apocalipse, acompanhe se quiser, capítulo 5, versos 5 e 6. Está escrito da seguinte forma: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Meus irmãos, João estava esperando ver uma força gigantesca e espetacular que pudesse ser um adversário à altura de Satanás. O ancião disse, eis que o leão. Mas quando João se voltou para ver o leão, quando ele olhou para ver o leão, claro que, se alguém diz, eis o leão, eu vou procurar, vou esperar ver um leão. Mas, ao invés do leão, ele viu o cordeiro, um cordeiro, como que se tivesse sido morto. E que agora estava vivo novamente. E pronto para entrar em ação. Jesus sempre está pronto para entrar em ação. Você pode crer nisso, e eu também. O Cordeiro de Deus jamais perdeu uma única batalha contra Satanás. Prevaleceu no deserto, prevaleceu no jardim do Getsêmani, prevaleceu na cruz e prevaleceu no sepulcro. Subiu para o alto, levando cativo o cativeiro, para a minha e para a sua alegria. Na qualidade de cordeiro, de cordeiro que foi morto, quero dizer, pagou o preço da redenção. Na qualidade de leão da tribo de Judá, ele entrará na posse da propriedade herdada. A abertura dos 7 selos é a preparação para a retomada dessa propriedade à força. Depois que todos os selos estiverem abertos, os documentos serão dados a comer, o que é um ato legal de tomada de posse. Isso é registrado no 10º capítulo do nosso livro de Apocalipse, livro do nosso estudo, A possessão propriamente dita ocorrerá quando da vinda do Senhor, esta vinda tão esperada por nós, ansiosamente aguardada por todo o povo de Deus. A possessão vai acontecer neste momento e registrada está no capítulo 19 de Apocalipse. O cordeiro que foi morto, isso sempre nos chama a atenção, pelo menos tem chamado a minha desde que sou cristão. Desse ponto em diante, daqui para frente, Cristo é geralmente designado como o Cordeiro. E esse é o seu nome de redenção, o seu nome redentor. Como é que uma pessoa humana pode parecer ao mesmo tempo um leão e um cordeiro?
Como? Aqui, nesse momento, nós temos uma boa ilustração da linguagem celestial. Sim, em confronto com a linguagem terrestre. É preciso que nós compreendamos que a linguagem celestial é uma e a linguagem terrena é outra. Sobre a terra, a aparência pessoal não reflete necessariamente a natureza ou o caráter do indivíduo, da pessoa. Em certo sentido, as roupas é que fazem o homem, não é verdade? Em certo sentido, olha que nós temos visto isso muito hoje em dia, principalmente, né? Mas sempre foi assim. Na verdade, sempre foi assim. Mas nos céus, a aparência reflete o caráter do indivíduo. O caráter é coisa bem diferente. As vestiduras de justiça só poderão ser usadas pelos justos. Quando João Batista, ele viu Jesus pela primeira vez, exclamou: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro que foi morto. Quando ele apareceu, quando Cristo apareceu pela primeira vez perto do trono, cercado de todos os santos de todas as épocas, ele o fará como alguém que pagou o preço da redenção. João, o apóstolo João, ele viu Cristo exatamente como João Batista o viu, o Redentor, o Cordeiro que foi morto. Porém, a fim de redimir o mundo, é preciso mais do que sacrifício. Realmente, é necessário poder. Por quê? Porque Satanás tem de ser expulso. Jesus é mais do que um cordeiro, é também um leão. E quando ele retornar para possuir novamente a terra, não será chamado de cordeiro, e sim de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo isso é revelado no nome e na descrição de Jesus. Isso quando ele aparece perante o trono, a fim de iniciar a obra pela qual deu a própria vida. Nós lemos 7 chifres e 7 olhos. 7 sempre significa totalidade, todo poder, todo conhecimento. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso ficou registrado em Mateus 28, 18. Os 7 olhos são explicados. São os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Não se trata, meus amados, de um símbolo como o dos 7 chifres da besta. Como símbolo, o chifre representa uma nação. No céu, o chifre se refere a poder ou energia. Ana, a mãe de Samuel, cantou, lá registrado em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 2:1, ela cantou o seguinte: a minha força, literalmente chifre, está exaltada no Senhor. Essas duas figuras são encontradas em um só versículo, em 2 das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Você pode conferir, eu cito exatamente para que você confira. Diz assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. No versículo 7 do capítulo 5, está escrito assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse ato não será notado na terra, embora não demore muito tempo para que as suas consequências sejam sentidas. No céu, entretanto, haverá o clímax de uma longa história. Ninguém, mas ninguém mesmo sabe
há quanto tempo Deus planejou o dia em que abriria os selos daquele rolo, dando início ao último capítulo da redenção da terra. O Apocalipse fala de nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Veja bem, eu disse antes da fundação do mundo. Há evidências de que a Terra tem passado por certo número de catástrofes e recriações. E isso separada por milhões de anos, mais ou menos como aquela que aparece no livro de Gênesis, entre o versículo 1 e o versículo 2. Você pode dar uma olhadinha lá, você vai ver que a terra, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí no verso 2, e a terra era sem forma e vazia, conforme está escrito em nossas traduções. Em algumas traduções dizem, e a terra tornou-se sem forma e vazia. E mostra ali que houve uma grande catástrofe, e isso num período muito longo. Alguns acreditam que haja um período de 200 milhões de anos entre o verso 1 e o verso 2 de Apocalipse, irmãos. É uma coisa que traz muitas controvérsias, muitas discussões teológicas, mas eu não quero entrar nesse assunto agora, porque não é o nosso objetivo. A diferença, meus irmãos, é que o mundo presente é o final. A terra não será novamente destruída, mas antes será redimida. Somente Satanás e os resultados do pecado serão destruídos, mas essas coisas serão destruídas porque, de modo algum, podem ser redimidas. O que não pode ser redimido terá que ser destruído. Nós precisamos entender isso. Se existe um anjo registrando a história do universo, eu disse, se existe. Então, tal relato deve ser uma monótona repetição de criação, corrupção por Satanás, destruição e recriação. Mas eu tenho certeza absoluta de que Deus tem um propósito em cada coisa que faz ou em cada coisa que permite acontecer. Há um propósito sempre nas coisas de Deus. Há um propósito em tudo isso. Os recursos naturais que possibilitam o nosso progresso atual e a expansão que haverá durante o milênio foram produzidos durante aqueles milhões de anos de aparentes tentativas e fracassos. Deve ter sido, fico imaginando, um dia grandioso para os anjos, aquele em que Deus fez aparecer algo que trazia uma semente em si mesmo. E assim, abrindo toda uma nova paisagem de transformação e progresso. O céu vibra em face das coisas que Deus faz, e assim também deveria ser o coração de todos nós. A vinda de Jesus ao mundo como um bebê foi causa de regozijo entre as hostes celestes, e embora não tenhamos sido informados disso, é bem provável que o seu retorno ao céu tenha sido o sinal para uma comemoração de âmbito universal. A ressurreição, sem dúvida, será um acontecimento todo especial para o céu, muito mais do que para a terra, porque é o céu que receberá os santos. E é o céu que ficará livre de Satanás quando mesmo for expulso definitivamente para a terra. Esse evento, principalmente, mostra a parte da derrota de Satanás pelos anjos liderados por Miguel e causará um grande regozijo no céu. Mas, pastor, eu não entendi bem. Irmãos, muitos não creem, não acreditam, mas
como Satanás entraria no céu? Como ele não foi expulso totalmente ainda, ele ainda tem acesso ao céu. Você pode ver isto, principalmente na passagem em que é combinada, tratada por Deus, planejada por Deus, a morte do rei Acabe. Dá uma olhadinha lá, vê uma olhadinha, não vou dizer de propósito aonde está, para que você se dê ao trabalho de procurar nas Escrituras. Vá, lê, olha lá. E também no dia, capítulo 1 de Jó. Capítulo 1 de Jó, quando os filhos de Deus, aí se referindo aos anjos, vieram ao encontro do Senhor, Satanás veio entre eles. Entre quem? Entre os filhos de Deus. E Deus lhe perguntou, de onde vem Satanás? Ele diz, vem da terra, de passear por ela, de rodear a terra. Vem de passear e rodear a terra. E ele foi aonde? Ao céu. Mas depois que a igreja estiver lá em cima, ele não tem mais. Mas pastor, ele entra lá? Sim, entra. Ele perdeu o céu como local de sua habitação. Mas isso você pode estudar nas Escrituras. Estude nas Escrituras. Eu sei que isso vai fazer com que muitos comentem o contrário, vão dizer que é heresia, mas dê uma olhada na palavra de Deus e você vai ser convencido pelo Espírito Santo. Muitos fazem Satanás muito superior ao que ele é, e outros fazem muito inferior ao que ele é. Tá? É um filho desobediente, que foi expulso, perdeu a sua habitação, mas que ainda anda fazendo coisas tremendas. E eu digo até para você, quer queiramos ou não, muitas vezes ele é usado como um instrumento de Deus para que o propósito de Deus se cumpra na realização do seu plano eterno. No verso 12 do capítulo 12 de Apocalipse, está escrito assim, por isso, festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Capítulo 12. Alguns vão dizer assim, não, isso foi passado. Não, a partir do capítulo 4 de Apocalipse fala de futuro. Capítulo 4 representa o momento em que a igreja foi arrebatada. Leia o verso 1 com bastante atenção que você verá isso. Entretanto, meus amados, em toda a história do globo terrestre, nenhum acontecimento é de tão profundas consequências como o que é expresso desse modo simples. Verso 7 do capítulo 5. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A fim de qualificar-se para essa honra, ele teve primeiro que sofrer as agonias do jardim do Getsêmani, que sofrer a vergonha da cruz. Sim, com todos os sofrimentos por nós desconhecidos, inclusos no levar sobre si o pecado, ou melhor, os pecados do mundo. Ele teve de ser o cordeiro que foi morto. Isso, porém, não podia ser realizado por alguém menor que o próprio Deus, de maneira nenhuma, porque só poderia ser efetuado por quem possuísse toda a autoridade. E nem por isso mesmo, nem mesmo isso bastava. Os problemas encontrados na purificação, irmãos, e no aperfeiçoamento da terra e da raça humana são quase impossíveis, eu disse quase, de ser solucionados, porque o pecado deixou cicatrizes profundíssimas. Satanás fez uma obra maléfica completa, e somente Deus, só Deus tem sabedoria suficiente para solucionar o problema humano. O cordeiro necessariamente teria de possuir os 7 Espíritos de Deus. Em Jesus, nosso parente próximo,
é que essas coisas todas existem com exclusividade. Somente ele é ao mesmo tempo o leão e o cordeiro. Somente ele possui os 7 chifres e os 7 olhos. Somente ele é capaz de aproximar-se do trono e retirar o rolo selado da mão direita de Deus. Somente ele pode abrir esses selos. Irmãos, somente ele pode redimir a possessão adquirida. E somente ele pode expulsar Satanás. E esse ato, você pode ter certeza, servirá de sinal para a maior explosão de regozijo que já houve nos céus. A maior explosão de alegria que já houve nos céus, desde o dia, no passado distante, quando as estrelas matutinas cantaram e quando os filhos de Deus gritaram de júbilo. Em Apocalipse, capítulo 5, versos 8 a 10, está escrito exatamente da seguinte forma: E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Falando sobre as orações dos santos, não é? Aí mostrado através do incenso. Irmãos, essa será a época em que todas as orações serão respondidas. Todas as orações dos santos de todas as épocas poderiam ser resumidas nas palavras de Mateus 6, verso 10, quando diz o seguinte: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nenhuma oração se perde, nenhuma oração verdadeira é esquecida. Algum dia, as orações dos santos serão apresentadas perante o Senhor como cheiro suave. Deus cumprirá então cada uma das promessas existentes em sua palavra. O versículo em português diz assim: E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, aí vem, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Eu quero deixar aqui claro para os irmãos que há versões que mais acertadamente dizem o seguinte, põe aí reticências antes, e entre aspas: Com o teu sangue nos compraste para Deus os que procedemos. E põe reticências: E para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdote. Dá uma olhadinha, por exemplo, na Reina Valera, tá? Ou na Reina Valera é a versão em espanhol, como está exatamente assim. Não parece haver motivo suficiente para a alteração que aparece em nossa edição revista e atualizada no Brasil, que até hoje ninguém alterou isso. Um dos antigos manuscritos, o Codex Alexandrino, ele omite o pronome oblíquo nós, mas os demais manuscritos o contêm. Porque fomos nós que fomos comprados, somos nós que procedemos de toda nação, povo, tribo e língua, e somos nós que somos constituídos reinos e sacerdotes.
alguns, vamos dizer na verdade, que o peso da evidência favorece a presença do nós. Porque esse texto, né, o nós, é apoiado por vários manuscritos, e em que a primeira pessoa do plural é semelhantemente utilizada no versículo 10. E reinaremos sobre a terra. Seremos nós que vamos reinar com Cristo. Não serão outros, seremos nós. Isto é bom que você preste atenção, porque o nosso futuro será maravilhoso. O nosso futuro é maravilhoso. Quando Satanás te lembrar do teu passado, lembre a ele do teu futuro. Sim, faça isso. Faça isso que ele vai parar de perturbar imediatamente. Lembra ele do nosso futuro e lembra ele do futuro dele também. Vai ficar melhor ainda, irmãos. Tá? Porque os versos até acrescentam, talvez o sentido mais corretamente expresso ficaria se acrescentássemos, se pudéssemos acrescentar, não é? Tu nos compraste ao preço do teu sangue, pois tal é a força das palavras com o teu sangue. Com o teu sangue. Foi o preço que Jesus pagou por mim e por você. Existe uma regra mediante a qual nós podemos determinar a tradução correta desse versículo. Sempre que Cristo é mencionado em qualquer parte do Apocalipse, alguma referência é feita ao primeiro capítulo do mesmo. Na quinta-feira nós estaremos iniciando o estudo do capítulo 1 de Apocalipse, e nós vamos frisar isto, nós vamos mostrar isso para vocês. Nós estaremos, todas as quintas-feiras, às 22 horas, estamos com um hangout. Você pode participar conosco a partir das 10 horas da noite, desse hangout em que estamos estudando o livro de Apocalipse, para relembrar e acrescentar algumas coisas que não dissemos nos primeiros estudos, né? Então existe esta regra: sempre que Cristo é mencionado no livro de Apocalipse, ou em qualquer parte, tá? Em qualquer parte, se há alguma referência feita ao primeiro capítulo do Apocalipse. Estou sendo repetitivo para ficar bem claro para você. Ora, Cristo é mencionado aqui como o cordeiro e como o leão que tira o livro da mão direita de Deus, em preparação para a abertura dos selos. Por isso que eu digo, não foi aberto ainda nenhum selo. Nenhum selo foi retirado do livro, nenhum selo foi quebrado, porque isso só acontece após o arrebatamento da igreja. E nós ainda estamos aqui, a não ser que a igreja tenha sido arrebatada e nós tenhamos ficado. Mas eu não creio nisso. Eu creio que a igreja ainda não foi arrebatada. Então, a reação dos santos está em harmonia com essa ação de Cristo. A referência é ao primeiro capítulo, versículos 5º e 6º, onde tanto a característica de cordeiro como a de leão, que pertencem a Cristo, estão em vista, meus amados irmãos. Diz como segue: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essas são quase que exatamente as mesmas palavras que encontramos no capítulo 5º. Nossa edição revista e atualizada no Brasil, por isso mesmo, é incoerente na tradução do trecho de Apocalipse 5, versos 9 e 10. Meus amados, fala também de um novo cântico, não é?
nos capítulo 5, nos versos de 8 a 10, entoavam um novo cântico. Novo cântico. Eu ponho a mim mesmo, ponho-me muitas vezes a imaginar como será essa cena. Essa cena no dia em que todos os salvos da terra, todos, e todas as hostes celestiais espraiadas pelo espaço imensurável estiverem contemplando com respeito e admiração o momento em que o Cordeiro se aproximar e retirar o rolo selado da mão direita daquele que está sentado no trono. Fico imaginando que emoção, que alegria, que regozijo, que cena maravilhosa será, que a grandiosidade desse momento. Ô Espírito de Deus, só Tu podes nos fazer ver tal coisa. Eu te agradeço, Senhor, por tão maravilhosa visão que o Senhor nos concede. Então, espontaneamente, um cântico, irmão, surgirá entre os anciãos e os seres viventes que estiverem perto do trono, e outros irão fazendo eco pelo espaço afora, até que toda a criação esteja vibrando com louvor a Deus. Aleluia! Não é de se admirar que a terra venha a estremecer, que os montes se movam de seus lugares e as ilhas do mar venham a desaparecer. Não é de se admirar igualmente que as estrelas do céu venham a cair sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando é sacudida por um vento violento. E então, os homens mais corajosos se ocultarão de medo nas rochas e nas cavernas, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. É chamado um novo cântico, mas não parece para mim haver nada de novo no mesmo cântico. Nada que os santos não tenham cantado pelos séculos afora. Esse, para mim, não é um cântico que será aprendido após a nossa chegada no céu. É antes um cântico conhecido, um cântico que todos sabem, e que irromperá espontaneamente no êxtase do momento. Entretanto, para os céus, será um novo cântico. Será um novo cântico. Será a primeira vez que um hino de redenção é entoado no céu. Os anjos não podem entoar hinos de redenção, porque Cristo nunca morreu por eles. E esse cântico, entretanto, nem todos os tem todos os elementos de um corinho evangélico. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Quem me dera ter voz para cantar com vocês aqui agora e imaginar aquele corinho tão conhecido. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Quem sabe? Quem sabe que hino será? Quem poderá imaginar? Dou graças a Deus que não sei cantar, porque se soubesse viveria cantando, talvez até esquecesse de aprender a palavra de Deus e tentar ensiná-la. Pois amo os louvores de Deus.
mas eu sei que você conhece esse corinho que eu aqui fiz apenas um arremedo, porque não tenho voz para tal. Somente depois que o cântico da redenção houver sido entoado, é que os anjos criados elevarão suas vozes para louvar a Deus. E isso encerrará a adoração que no céu preparará o ambiente para a abertura dos 7 selos e para as aflições que a seguir cairão sobre a terra. No capítulo 5, verso 13, diz o seguinte: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todos podemos dizer amém. Há uma certa verdade expressa nesse versículo que não é bem compreendida por se tratar de algo que não podemos ver. Existe um mundo invisível de seres espirituais. São tão reais quanto nós e possuem corpos também. Mas seus corpos não são feitos do pó da terra. Não são, nem de qualquer outro elemento que possamos chamar físico. Quando Moisés e Elias estiveram com o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, o aparecimento deles foi miraculoso. Quando desapareceram, provavelmente não foram para muito longe. Foi o aparecimento deles e não o desaparecimento que exigiu um milagre. Muito depois, vamos trocar a palavra mesmo, depois da ressurreição, Jesus tinha um corpo, ele ressuscitou corporeamente. E foi isso que ele declarou. Ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés. Vede que eu sou o mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Confira esse dito em Lucas 24, verso 39. Existem, irmãos, espíritos desencarnados, mas que não se encontram em estado de felicidade. A perda de seu corpo foi um castigo divino. Os anjos têm corpos, entretanto, não podem ser vistos por olhos mortais, a não ser por um ato sobrenatural. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso bendito Salvador, podia aparecer e desaparecer à vontade, passando através de portas fechadas e subindo até os céus. A pedra foi retirada no dia da ressurreição, não foi para que Jesus pudesse sair, foi para que os discípulos pudessem entrar. Lembre-se disso. As coisas físicas não são barreiras para os corpos espirituais. O lugar que chamamos de céu não tem necessariamente de estar longe da terra. Pode estar bem perto de nós. Mais perto, talvez, do que nós possamos imaginar. Verdade, bem mais perto. Bem mais perto. É bem possível que os anjos, eu acredito nisso, estejam bem à nossa volta. Alguns profetas reconheceram essa realidade. Alguns falam possibilidade, eu diria realidade. Quando Eliseu estava cercado pelos exércitos sírios, os exércitos do rei da Síria, nós podemos ler no segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 15, 16 e 17, o seguinte. Eu vou ler aqui agora com vocês. Tendo-se
levantado muito cedo, o moço do homem de Deus é saído. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos ao moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esses exércitos de anjos não vieram, meus amados, de algum lugar distante ao chamado de Eliseu. Eles estavam ali mesmo o tempo todo. Jesus declarou que havia legiões de anjos sob suas ordens, explorando o que convencionamos chamar de espaço. Os homens têm chegado a novos conceitos de distância, novos conceitos sobre o tempo, novos conceitos de dimensões. O tempo para quase que inteiramente. As dimensões se tornam destituídas de importância e a distância é relativa quando existe. Coisas terrenas como tempo, temperatura e gravidade não são fatores no mundo dos seres que foram feitos para habitar no universo. Essas coisas tão novas para os cientistas, repito, novas para os cientistas, são verdades antiquíssimas na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O trono de Deus, por exemplo, que João viu em um mar de vidro, pode não estar distante da terra. E assim, quando todos os anjos e santos estiverem reunidos, espalhar-se-ão pelo espaço em todas as direções, até a terra, por debaixo da terra, no mar e por toda a parte. Sim, por toda a parte. Dê uma olhadinha lá em Gênesis 8, 21, em Apocalipse 4, 1. Dê uma olhadinha na palavra de Deus todos os dias. Nós chegamos aqui à nossa conclusão dos minutos de meditação de hoje. E no próximo nós estaremos falando explicitamente sobre a abertura dos 7 selos, capítulo 6 de Apocalipse. Gostaria que você participasse. Gostaria também que você, se quiser, hoje estaremos fazendo um hangout, vamos dizer bem claro, a partir das 22 horas sobre o livro de Romanos, capítulo 9, sobre a soberania de Deus, o futuro de Israel. E na quinta-feira nós estaremos falando sobre o livro de Apocalipse, também às 22 horas. Você é nosso convidado. E eu rogo ao Senhor que o que falamos aqui nestes minutos possam ser bênção para ti e para todos aqueles que estão planejando aprender cada vez mais a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos sustente a cada dia e vos mantenha firmes até o dia do arrebatamento da igreja, quando para sempre estaremos com Ele. Que Deus vos abençoe. Aqui se despede de vocês o pastor Sebastião Aragão, uma pulga no deserto. Seja Deus contigo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.